Olá, meus queridos amigos, é um prazer estar com vocês novamente. Já estava com saudades de passar por aqui. Desejo a todos vocês um feliz sábado. Estamos iniciando hoje mais um momento especial da nossa lição da Escola Sabatina. E se você quiser nos acompanhar através da lição, eu deixo com você o site mais.cpb.com.br. E se você quer nos acompanhar pelo Facebook, dividir com os amigos, mandar para as pessoas, você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Conexão 7 Curitiba. Estamos hoje aqui com dois convidados mais que especiais. Sabe por que eu vou dizer mais que especiais? Porque os dois são muito especiais para o meu coração. São grandes amigos e tem alguém aqui que marcou muito a minha vida no passado e hoje nós estamos bem próximas, frequentando a mesma igreja. Nós temos aqui hoje conosco o nosso amigo Patrick, que vocês já conhecem, é uma bênção para nós e uma pessoa ativa e espiritual. E nós temos aqui a querida professora Ofélia. Foi, gente, minha professora no magistério há anos atrás e me marcou pela sua motivação, a sua inteligência e a sua espiritualidade. Deus te abençoe, Patrick. Deus te abençoe, professora Ofélia. Obrigada. E nesse espírito gostoso que estamos aqui de amizade, de interação, recebendo já o Espírito Santo para nos ajudar a falar ao seu coração, eu gostaria de pedir ao meu amigo Patrick que elevasse a Deus uma prece por mim, por você e por este momento. Pai Santo, Santo Céu, invocamos a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio e a Tua sabedoria para esse momento onde vamos partilhar da Tua palavra, buscando o enriquecimento espiritual de cada um de nós, Pai. Abençoa cada um dos que nos assistem em seus lares, abençoa suas famílias e cada vez mais possamos transbordar o Teu conhecimento em nossas vidas. Amém. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, dívida, uma decisão diária. E nós temos um verso bíblico para dividir com você, o qual a nossa lição dessa semana diz que é para nós memorizarmos, porque se isso ficar no nosso coração, fará grande diferença. E aqui diz assim, em Romanos 13, versículos 7 e 8. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Às vezes você pode, diz a lição hoje, encontrar uma grande felicidade se achar um amigo que te empreste dinheiro, não é verdade? Mas isso mais tarde pode se tornar uma grande confusão. E eu acho que é por isso que a Bíblia diz para vivermos com o que a gente tem, para evitarmos empréstimos e se precisarmos fazer para comprar um bem maior, um carro, uma casa, que possamos fazer conscientes, de forma rápida e nos planejando com aquela devolução. Por isso eu achei lindo que o verso diz que é para devermos uns aos outros o amor. Já pensou se pudéssemos emprestar uma grande dose de amor para devolvermos amanhã de manhã? Eu empresto hoje 200 gramas de amor para o Patrick. Me devolva sábado de manhã, por favor. Nós nos amaríamos tanto. Você vê como a palavra de Deus é sábia? Não passa nada batido aos olhos de Deus. Ele quer entrar em todas as áreas de nossa vida. Na área financeira, material, emocional e espiritual. Se hoje nós gastarmos apenas o que temos, vivermos dentro do nosso orçamento, eu te garanto pelo poder de Deus, porque Deus nos ensina isso, que nós seremos pessoas mais felizes dentro do âmbito material. E é por isso hoje que eu mexo agora com a minha querida professora Ofélia, falando para ela o que você poderia dizer para nós hoje a respeito desses empréstimos e despesas. Nós precisamos, aqui a lição vem dizendo que emprestar é usar com permissão do outro aquilo que não pertence a nós. Tem algo que você poderia, que a senhora poderia dividir conosco hoje, professora? Eu penso o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus. E foi homens inspirados por Deus que escreveram, né? Quando eu acredito e aceito essa palavra, de repente eu me deparo nessa lição com a palavra dívida. E essa palavra, ao meu ver, ela é melindrosa lidar com ela, na prática, porque muitas vezes ocorrem crimes em função de que a pessoa compra e não pode pagar. Quer dizer, ela foi além dos limites daquilo que ela ganha. A Bíblia, quando deixa orientações para o nosso viver, o nosso dia a dia, por mais difícil que seja a questão da dívida, porque mexe com o nosso bolso, tudo que mexe com o nosso bolso
deixa os ânimos realmente exaltados. E eu vejo assim como um tema muito prático e muito difícil, mas que é necessário. Porque Deus, quando escreveu a sua palavra, Ele coloca ali essas coisas para o nosso benefício, para o nosso bem. É para que evitemos, por exemplo, inimizades, percamos a vida terrena e a vida eterna. Então, nos chama a atenção não sujar o nosso nome, não é? E tirar o nosso desassossego, o nosso sossego. Então, quem empresta é porque tem para emprestar, mas ele não empresta simplesmente por emprestar. Ele quer ganhar, não é? E despesas todos nós temos, mas nós precisamos entrar no esquema bíblico. Prever ficar dentro disso que nós ganhamos. Agora, o que acontece é o seguinte, tudo isso mexe com aquilo que nós vamos levar para os céus, que é o caráter. E quando se fala de caráter, nós não podemos negociar. Uma pessoa que pega emprestado, mas não paga, é falta de caráter, não é? Ele traz para o cristianismo um péssimo testemunho. Outra coisa, não é só o dinheiro, a palavra. A lição, na parte de domingo, fala da palavra. Se você vota e não pode cumprir, é melhor que não faça. Outra coisa, eu até fiquei preocupada, porque ela faz distinção de 2 tipos de pessoas. Está relacionado com o caráter, o justo e o ímpio. Então, o justo empresta e dá, tem compaixão. Mas para ele emprestar e dar, ele tem que ter. Não é verdade? Assim é com o amor também. Eu tenho que ter amor para poder dar. Aí, então, nós temos que ter o cuidado de ouvir o que a palavra de Deus nesta semana está nos convidando a refletir, que é sobre a dívida. Não é isso? Muito interessante. Eu fico pensando se nos tempos de Jesus as pessoas emprestavam, Patrick? Você acha que elas emprestavam, elas investiam? Sobre essa questão de mordomia, e que às vezes o empréstimo não traz para a gente, você sente uma satisfação instantânea? Aquela coisa que, ai, que bom, eu consegui resolver meus problemas para sempre. O que você diria para nós hoje sobre isso? Nós somos a geração com maior dificuldade com a gratificação instantânea que já existiu na face da Terra, né? A lição até nos traz ali uma comparação de época, de Esaú, que não resistiu à dificuldade do apetite e vendeu a sua primogenitura, comparando Jesus, que ficou 40 dias em jejum se preparando para as dificuldades que tinha, né? E essa questão da gratificação instantânea está diretamente relacionada até com o desempenho do sucesso do indivíduo. Em 1972, um cientista social fez a experiência, o famoso teste do marshmallow, que foi refeito. Ultimamente, se você for no YouTube digitar teste do marshmallow, você acha lá a reconstrução desse teste. Mas ele foi feito em 72, onde se traziam crianças entre 5 e 7 anos, colocava na frente da mesa, o árbitro vinha e falava, ó, esse marshmallow já é seu, mas eu vou ficar fora ali um tempinho, se eu voltar e você não tiver comido, você vai ganhar outro marshmallow. Se você tiver comido, você não vai ganhar nada. E houve algumas crianças resistiram e ganharam outro marshmallow e outras não conseguiram resistir esse intervalo de aproximadamente 15 minutos de ausência e comeram o marshmallow. O interessante não foi só o teste, o interessante é que eles acompanharam essas crianças no futuro para ver a consequência desse comportamento, a diferença que tinha em relação às crianças que conseguiam adiar a gratificação e contra aquelas que tomavam a gratificação instantaneamente. E no futuro se mostraram os que conseguiam adiar sua gratificação, se mostraram jovens mais eficientes, mais saudáveis, sem problema de sobrepeso e com mais sucesso acadêmico, enquanto as outras tiveram mais dificuldade, problemas de sobrepeso e dificuldade acadêmica. Então você vê que a gratificação instantânea, ela está na contramão do sucesso pessoal. E quando a gente parte pro crédito, né, a gente tem esse cenário da facilidade do crédito. Quanto mais fácil se endividar, mais gratificação a gente tem. O famoso carnê da casa, né? Ali que eu consigo mobiliar a casa toda com carnê desse tamanho que eu levo para casa, né? Os americanos que têm acesso a crédito mais barato se endividam com mais facilidade e isso gera toda uma dificuldade pessoal do indivíduo. Eu trabalho com educação financeira, eu tenho um curso de educação financeira, e a gente levantou vários dados brasileiros e a gente constatou que 67% da população brasileira ela
está endividada. Tá? Grandes chances de você estar assistindo ter dívidas, né? Termos dívidas. Nós vivemos numa sociedade que promove isso e a gente tem as circunstâncias de se endividar. O problema quando a gente se endivida desse cenário, então você vê 67% da população brasileira, se a gente pegar uma pirâmide, a gente tem a grande base de endividados contra 30% de pessoas que não estão endividadas. Então, quem é endividado, qual que é a situação? Você gasta mais do que ganha, ou seja, você vive fora do seu estilo de vida. Sempre devendo. Exatamente. Então, seu estilo de vida não está adequado com o que você ganha, é incompatível. Quem já subiu na pirâmide social aqui, que já não está endividado, ou seja, ele aprendeu a viver com menos do que ganha, né? E a gente vê que o que acontece, a Bíblia ela é uma instrução, ela tem aulas, grandes aulas de educação financeira para a nossa vida. Por quê? Isso impacta diretamente a minha vida. Problemas financeiros são 75% dos motivos de discussão no lar. 54% dos divórcios no Brasil tem catalisação por problemas financeiros. Então, o que acontece? Não é que dinheiro é tudo, mas é uma parte importante da nossa vida. E se você não controlar, enquanto você não controlar as finanças da sua vida, o dinheiro na sua vida, você não controla a sua vida. Mesmo porque a gente vê que o aspecto financeiro ele vai um pouco mais longe, que envolve também o nosso processo de adoração, quando Deus pede já o dízimo. Então, se você não tem educação financeira, você não tem um orçamento na sua vida, você não controla a sua vida, você gasta mais do que ganha. E onde é que fica aqui daí, né, num processo acochado, o processo de adoração, você está sempre adorando com dor de tipo, isso vai me faltar, porque sua vida financeira já está uma bagunça. Então, começa, um negócio que parece uma coisa simples, ela começa a te afetar de formas muito grandes. E essa questão da satisfação instantânea hoje, com o processo das redes sociais, tem um grande sociólogo juvenil nos Estados Unidos que ele está fazendo jornadas pelo país para mostrar o quanto os pais estão relaxando isso nas crianças e vão criar adultos disfuncionais. Hoje elas fazem isso com o tempo dela, com a alimentação, e amanhã vão fazer isso com o dinheiro, com a profissão, e isso pode ameaçar que vai ser a próxima geração que vem aí. Eu penso que também aí falta o domínio próprio. O domínio próprio, como você falou, de esperar, ter paciência, faz com que você use a razão. Aí entra o orçamento, entra aquela coisa de você viver dentro dos seus próprios recursos, você precisa anotar o que você vai gastar. Porque o mundo, a sociedade, especialmente o esquema de propaganda, é produzir necessidades em você. E aí nós caímos numa vida artificial, uma vida de supérfluos. Nós compramos o que não precisamos. E essa necessidade é tão forte pela mídia. Então você vai consumir aquilo sem pensar, sem domínio. E daqui a pouquinho você está com a casa cheia de coisas que você não necessita. A Bíblia fala, e essa semana nos chama a atenção. Tendo o que comer e vestir, o apóstolo Paulo, estejais com isto contentes. E veja que a comida é básico e a roupa. E o calçado, mas você não precisa comprar todo dia a roupa, o calçado. E geralmente nós temos demais. Às vezes nós até nos perdemos nessa conquista de compras, porque somos impulsionados a isso. O glamour e a vida artificial. Quanto mais artificial, você aparentar mais que você pode, porque o teu carro, as pessoas às vezes vão avaliar você por isso. Então você não deve se preocupar com isso. A Bíblia nos convida a ser simples e aproveitar as coisas simples da vida e investir no outro campo. Ensinar as crianças desde pequeno a gastar só o que ela tem ali, que ela recebe, e investir onde os ladrões não roubam. Então, é um convite permanente para vivermos, fugir da vida artificial, viver de forma simples. As coisas mais simples da vida são de graça. E nós deveríamos estar atentos a isso. E é isto que nos traz alegria. Esses dias, conversando com um grupo, numa palestra, eu disse, tem 3 coisas que nos aproximam de Deus. A Bíblia, Jesus, que é a representação de Deus entre nós, e você encontra da Bíblia de novo, e o livro da natureza. Abrir o livro da natureza para as crianças. Porque quando você vai lá, você vê a simplicidade e a maravilha e a beleza que é.
E, de repente, a gente começa a fugir para padrões artificiais de vida. E gastar o que não tem para parecer ser e não ser. Entendeu? É uma luta, mas eu acho que o chamado da Bíblia é sempre para ser assim. Eu acho que a senhora tocou num detalhe ali que é o ponto prático da situação. Você tem que definir seu orçamento. Você que está em casa, 99% dos brasileiros não tem um orçamento definido. Se você fizer isso, você vai para o topo da cadeia intelectual financeira do Brasil. Ou mesmo um planejamento. Mesmo planejamento. Porque você vai definir o orçamento. O que é do Senhor é do Senhor. Né? Casa, comida, e daí você vai... Não tem negociação, né? Não tem negociação. Aí, uma vez que você definiu o seu orçamento, você tem que adequar o seu estilo de vida ao seu orçamento. E assim você vai ter paz financeira na sua vida. O problema de termos 67% da população brasileira endividada estão vivendo incompativelmente com o orçamento delas. Ou seja, e não tem nada pior que você querer ser mais do que pode, né? Então, crescer na vida é saudável, mas enquanto você não tiver um orçamento e controlar as suas finanças, você não vai evoluir na vida. E tem um detalhe, viu, Patrícia? Não é só o pobre que tem problemas. O rico, ele não dorme porque ele não quer perder o seu patrimônio. Então, ele fica... E, às vezes, ele corre o risco de correr para acrescentar. E aí, a vida artificial toma conta dele. E ele esquece de ir lá para a natureza ver a simplicidade das coisas lindas que Deus dá. E maravilhosas. São simples, mas complexas. Não é? Professora Ofélia falou muito bem sobre viver com os próprios recursos. Isso é um grande segredo. Patrick explanou muito bem a vida que nós levamos e a maneira como nós levamos neste mundo sobre a satisfação imediata. E eu diria ao Patrick, como dizer não à dívida? Se todos passamos em algum momento por isso, ou no passado, ou estamos passando, ou vamos precisar recorrer a isso amanhã. Então, a gente primeiro tem dois cenários de dívida, né? Essa dívida que a gente mencionou de crédito, que a gente deliberadamente adquire, né? Alguém te deu crédito, te proporcionou crédito, você não refletiu, não fez a sua contabilidade direito, você não tem orçamento e adquiriu essa dívida fora do seu orçamento. Então, isso vai vir com o processo da educação financeira. Você precisa se educar financeiramente. A grande realidade é que somos analfabetos financeiros e por isso que a gente comete tantos erros, né? A gente não conseguiria ler a Bíblia se fosse analfabeto, né? E a gente é analfabeto financeiro tentando ter sucesso financeiro e comete esses equívocos. Outra coisa é as dívidas que aparecem na vida por acidente, né? A gente está sujeito a eventualidades, né? Falências, um empreendedor aí no Brasil, o Brasil é considerado um dos países com maior índice de dificuldade de empreender, então às vezes a pessoa se lança na jornada, 3 em cada 5 empresas que abrem, quebram, e às vezes a pessoa foi tentar fazer alguma coisa porque queria gerar mais conforto para a família e acabou adquirindo uma dívida. Seja um cenário, seja outro, a resposta é estudar a palavra de Deus e se educar financeiramente. Você vai reduzir isso em muito. Se você tem dívidas hoje, se educar financeiramente, fazer um orçamento e um programa, um planejamento financeiro para começar a reduzir isso, né? E na equação de quem não tem dívida, ou você tem dívida, ou você está no processo de adquirir em qualquer lugar que você esteja, a gente passar para o processo mais importante, que é a fé. Muitas vezes a gente adquire dívida porque é a solução humana. Viver pela fé. A gente pega... Não tem solução. Senhor, vou ali emprestar, vou ali arrumar uma dívida. Pela fé. Pela fé. Mas em Deuteronômio, Deuteronômio 28:12, se você tiver com a sua Bíblia aí nos acompanhar, Deus fala assim para o povo de Israel: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Ou seja, Deus está falando aqui, você vai ser fiel para mim, eu vou mandar chuva no tempo certo. Quem trabalha na agricultura sabe a importância da chover no tempo certo e parar de chover no tempo certo para poder colher. Senão a safra está ameaçada. Deus fala, vou mandar chuva no tempo certo. Bênção né? de Deus. Bênção de Deus. Você vai ter fartura, ou seja, o povo vai ser próspero, vai ser tão rico que vai poder emprestar para os outros, mas você nunca vai tomar emprestado. Então Deus convida aqui para um passo de fé, que eu sou. Se você estiver comigo, não vai te faltar nada, né? Então aqui as nossas finanças entram num desafio de fé importante. Isso, e a forma como a gente lida disso vai refletir esse caminhar a mais com Deus. Mas o Patrick falou uma coisa que eu gostei, vou pegar esse ganchinho. Ele falou
que de repente, na primeira colocação dele, que é preciso educar para as finanças. E eu penso que na parte de quinta-feira fala justamente isso, viu, Rosana? Nós íamos te puxar para isso agora, pode já Porque entrar com veja isso. bem, educar a criança ou jovem, não é pecado você guardar um dinheiro. Isso é previdente, você previdente, prudente e providência. Você tem que pensar no seu futuro. E, de repente, você precisa se preocupar com o futuro da sua família, o menino que vai crescer, que precisa estudar. E como você vai fazer isso? Fazendo uma poupança, ou talvez mais com trabalho honesto. A Bíblia aqui declara, você pode reivindicar a bênção de Deus. Mas, em primeiro lugar, ser fiel a Deus. Depois você pode provar a Deus. Isso é a fé que ele falou. Exatamente. Não a fé para tomar emprestado, a fé para administrar. Isso, exatamente. E daí diz assim, ó, quem adquire bens de forma desonesta ou de forma fácil, esses bens tendem a desaparecer, porque ele vai gastar, ele não foi educado a poupar. Por isso ele sai rápido. Sai rápido, vai embora. Outra coisa, ele entra no glamour do mundo, a vida artificial, e o dinheiro vai, assim como ele entra, ele sai. E ainda mais, aqui fala que você deve trabalhar. O trabalho é uma grande bênção. Trabalhar muito e poupar uma parte desse dinheiro. Isso é educação. Aprender a poupar, a guardar para uma emergência, para uma situação de risco. Hoje, por exemplo, tem os planos de saúde. Ter um plano de saúde para a sua família. Ainda mais quem é jovem, né? Porque depois de uma certa idade, eu já sei disso, a gente gasta muito mais. Você está exposto a doenças que, quando jovem, você não tinha. Então, de repente, é muito importante o que a Bíblia fala para nós sobre isso. E eu gostei muito que não esqueça que aqui embaixo todo o tesouro pode desaparecer. Mas o único tesouro que não desaparecerá é lá em cima. Mas Deus quer, e aqui chama atenção, e chamava a atenção do povo de Israel, que a gente fosse cabeça. Pudesse emprestar. Tivesse para emprestar. Porque a bênção de Deus é visível em sua vida. E Deus não é um Deus de fracasso. Deus não promove fracasso. Deus promove alegria, doar com alegria. Deus promove paz. Ele não é do desconcerto. Deus é um Deus de paz. Onde Jesus está, tem paz. Então, vamos obedecer à sua voz. Vamos trabalhar bastante e guardar uma parte. E vamos ensinar nossas crianças. E ser honesto diante de Deus e das pessoas. Ser honesto, para que você possa deitar no travesseiro e nada lhe incomodar. Poder dormir em paz e depois um dia estar na glória, onde nada vai roubar aquilo que você colocou aqui, que é o nosso caráter, confiando e vivendo em Jesus. Confiando e vivendo a sua palavra. Administrar dinheiro é coisa muito séria, gente. Requer sabedoria, orçamento e, como o Patrick falou, disciplina. Já que ele comentou que ele é dessa área financeira, eu ouso deixar aqui um recadinho antes de ir para as considerações finais. Peça ajuda se você não está conseguindo sozinho. Não é vergonha nenhuma você procurar alguém que entende de finanças e que você vai poder se organizar se você chegou a um momento da sua vida que você está explodindo e não consegue. Tudo é reversível. É verdade ou não, Patrick? Existe algum caso que não tem como recomeçar? Não, sem dúvida a gente acompanha e vive histórias de reviravoltas das maiores possíveis, incríveis, assim, como pessoas afundadas em drogas se transformam, pessoas afundadas em dívidas também se transformam da mesma forma, começando com fé em Deus, que tudo pode em Deus, e se educando financeiramente, sem dúvida vai ser o melhor ingrediente que você vai dar. E é uma coisa que, se você é pai e mãe, você tem a obrigação de se educar financeiramente e educar seus filhos, sem dúvida, vai ser o maior legado que você vai estar dando para eles nesse aspecto. Um presente para eles. Não esquecer que nós, todas as habilidades genéticas, habilidades que herdamos, mas habilidades adquiridas por aprendizagem, vêm de Deus. Porque Deus é a fonte de toda sabedoria e habilidade. Vamos pedir a Ele habilidade para administrar. Mas eu tenho uma palavra assim que só existe um amor que é impagável, que é o amor de Deus. Os anjos gostariam de entender esse amor. Não conseguem. E nem nós, a nossa mente finita, vamos entender esse amor. É um dom impagável, é uma conta que pode
passar milênios, nós nunca vamos conseguir pagar o amor de Jesus por nós. E esse amor é revelado na cruz do Calvário e nas marcas que ele tem nas mãos por toda a eternidade. Eu acho importante a gente pensar em pedir mesmo sabedoria a ele para administrar, eliminar as dívidas, que tira o desassossego, e viver pela fé. E depois entregar tudo nas mãos dele e aceitar esse amor tão maravilhoso e um dia estarmos todos juntos lá. Sim. Nós falaríamos horas com vocês a respeito desse tema maravilhoso que mudará com certeza de forma prática as nossas vidas. Mas eu peço agora ao Patrick que deixe com a gente uma conclusão, uma frase, algo que ficou dessa lição tão especial no seu coração. Acho que a maior lição que fica, em todos os aspectos, eu começo a chegar a uma conclusão que os problemas da nossa vida são por ignorância. Ignorância do conhecimento do amor de Deus, ignorância das leis de saúde e ignorância da lei da prosperidade. Se você estudar a Bíblia, lá em Mateus, a parábola do bom servo, você vai ter uma grande aula de educação financeira. Mas eu quero concluir com o verso de Oséias que fala: meu povo padece por falta de conhecimento. É isso. É nossa obrigação buscar o conhecimento para resolver. Eu tenho problemas de saúde, eu preciso me educar sobre as regras de saúde. Eu tenho problemas financeiros, eu preciso buscar informação sobre as regras das finanças. Eu tenho problemas espirituais, você precisa desesperadamente buscar estudar a Bíblia. Então, nós padecemos, reflita isso na sua vida. Você tem algum problema financeiro, você tem algum problema na sua saúde, falta de conhecimento, a gente padece por falta de conhecimento. Busque conhecimento primeiro de Deus na Bíblia e, se preciso, se educar aí também com os líderes de saúde, né, os gurus, os coaches da vida, que podem te ajudar nesses âmbitos da vida. Professor Ofélio, uma frase especial, algo que ficou no seu coração para os que nos ouvem. Eu penso que, de repente, eu vou pegar aqui o gancho de novo. Ele falou da ignorância, né? A ignorância é um mal terrível, mas a Bíblia é a fonte da sabedoria. E se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Eu acho maravilhoso porque o nosso Deus não faz distinção de glamour. Quem tem um carro melhor, quem tem mais dinheiro na poupança, na conta, não. O Senhor nos trata iguais. E uma das coisas que nós devemos pensar, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta vida, é uma coisa tão comum que se repete por aí. O nosso caixão tem alças para carregarem a nós, mas não tem o que lá dentro? Bolsas para guardar nada. Quer dizer, é aquele instante que tudo desaparece. E só levamos, então, aquela vida de fé que vivemos, para o restaurar, para o recuperar tudo, para que nós possamos estar lá. E Jesus nos chamar por ocasião da sua volta, ele deixou aqui a sua palavra. E essa palavra é vida, é o caminho. Jesus está aqui. E vamos seguir esse caminho, por mais difícil que seja. Por mais dificuldades que enfrentemos, ele é o caminho. Vamos a Jesus e Jesus vai nos dar toda a oportunidade de refazer a nossa vida, de desfazer daquilo tudo que nos prende. Porque muitas vezes nós estamos sobrecarregados e o Senhor quer dar a leveza dele. Deixar no caminho tudo que está nos incomodando e seguir em frente. Que Deus abençoe ao nosso ouvinte, nós todos, que possamos levar também, estar lá nossa família, nossos queridos, nossos amigos, o nosso ouvinte do outro lado, para que pela graça de Jesus, ele já nos comprou pelo seu amor. E este amor impagável possa estar presente na nossa vida todos os dias, para refazer as nossas forças. Amém. Interessante que no mundo materialista que vivemos, existe apenas uma saída: dar o melhor para Deus. Colocando Deus em primeiro lugar em tudo, nós poderemos ter a graça, como disse a professora Ofélia, e como diz com propriedade o Patrick, de podermos reverter a situação. Deus pode realizar milagres na minha vida e na sua vida financeira, se dermos a Deus o melhor. Lá na parábola dos talentos entendemos bem isso. O Senhor confiou talentos que eles poderiam administrar. Um enterrou e os outros multiplicaram. Verdade. Hoje eu pergunto a você, para encerrarmos essa lição, o que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Reclamado do pouco que você acha que recebe?
Eu quero te dizer que pessoas que receberam pouco, hoje poderão receber muito, porque administraram bem o pouco. Porque se sobre o pouco nós formos fiel, sobre o muito Deus nos colocará. É uma questão de fé. Lançar-se para Deus em primeiro lugar, pedindo que Ele seja o nosso sócio e administre as nossas finanças, sabe? Aperfeiçoar o que temos é um grande pedido a Deus. Eu quero desejar para você hoje todos os recursos materiais que você consiga carregar sem se perder nesta terra. Porque às vezes nós temos muito e ficamos administrando tanto aquilo que não passeamos, não vivemos, não adoramos a Deus. Então que Deus nos dê o suficiente hoje para não empinar o nariz e ficar orgulhosos, nem que falte para a nossa vida para sair pedindo emprestado para a professora Ofélia e para o Patrick. Neste momento eu quero colocar o meu coração nas mãos de Deus, o coração da professora Ofélia, do Patrick, e o seu coração e a sua mente, para que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida financeira e se organize, porque Provérbios diz, o eterno, o ser humano planeja e o eterno realiza. Amém. Deus realizará grandes coisas entre nós. E com esta certeza, vou pedir então que a professora Ofélia nos leve ao encerramento com uma prece de bênção. Nosso Deus e Pai, maravilhoso Senhor, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nosso Salvador, não compreendemos esse amor tão grande de deixar a glória dos céus e doar a sua vida, Ele que é o autor da vida, para nos salvar deste mundo de maldades. Senhor Jesus, o Senhor providenciou formas, maneiras de compreendermos e conhecermos melhor o seu plano, o plano da salvação que está em tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender melhor esse plano e colocarmos em prática no dia a dia. Nós pedimos a unção do Espírito Santo sobre nós e os nossos ouvintes, para que possamos deixar que o Senhor administre a nossa vida. E que a nossa vida seja o reflexo do amor de Jesus. E que quando o Senhor voltar em glória e majestade, estejamos preparados para morar lá naquele lugar maravilhoso que o Senhor está preparando, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimentos, e onde o nosso tesouro estará garantido, que é vida e vida eterna. Fica conosco, Senhor. Obrigado pelo estudo desta manhã. Ajuda-nos a compreender e a viver a prática que o Senhor colocou através do estudo desta lição. Fazemos isto no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer porque você esteve conosco, te convidar a estar nesse espaço tão especial nos nossos cultos também. Aos sábados, às 10 da manhã, você pode ser o nosso convidado especial. Também às quartas e domingos, às 19h30. Eu desejo para você muita paz, que o céu se abra sobre sua vida para a próxima semana e que você tenha a certeza que Deus tem presentes especiais para você, se você colocá-lo em primeiro lugar. Um grande abraço no seu coração e até a próxima.